Oxentefm.com, rádio ao vivo. Informação e opinião. Apresentação, Arquimedes de Castro e uma equipe de jornalistas nordestinos arrochados. O Rádio é Notícia, com Arquimedes de Castro. Olá, eu sou Arquimedes de Castro e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre jornalismo. Falar um pouco sobre a atividade jornalística e o resultado dela. E também lhe dar dicas, informações técnicas para identificar a fake news. A fake news, o termo em inglês, é bastante usado nas conversas hoje, todo mundo fala disso, e não raro, algum político importante ou profissional de qualquer área, quando acusado de alguma coisa, sai-se logo com o argumento de que a notícia é falsa, que se trata de uma fake news. A fake news, ela está popularizada na era das redes sociais digitais, mas ela sempre existiu, né? Com outros nomes. Nós chamamos de factoides por bastante tempo, nós jornalistas brasileiros. O factoide, ele surgia com mais frequência durante o período eleitoral. Um período em que denegrir, deteriorar, diminuir a imagem do adversário rende votos. E como para ganhar uma eleição vale tudo, os políticos, não raras às vezes, optavam por inventar histórias que poderiam ser verdade, mas que não eram. E colocavam essas histórias para a sociedade de forma a causar um primeiro impacto negativo que deteriorasse a imagem do adversário ao ponto de reverter pequenas diferenças eleitorais. Não havia Instagram, nem muito menos Facebook, e mandava-se imprimir cartazes para pregar na escuridão da noite, nas casas das pessoas, jogar por debaixo das portas. Os donos de veículos de comunicação também escalavam seus jornalistas confiáveis para repercutir uma notícia sabidamente falsa, que era travestida, embalada de uma forma para parecer verdadeira. E como nós seres humanos, na nossa relação social, gostamos de ver e de ouvir aquilo que nos dá prazer, ou seja, gostamos de ouvir opiniões que corroboram as nossas ideias e os nossos valores. Uma pessoa esperta, inteligente, pode imputar a outra um defeito que ninguém vai desculpar, que ninguém vai tolerar. E aí espalhar essa informação de forma que passe de pessoa para pessoa e se torne algo que todos ficam sabendo, de uma hora para outra. Hoje nós dizemos que a notícia é viral, mas antes dizíamos de forma mais abrasileirada que notícia ruim corria a cavalo. Uma expressão que revelava um aspecto, digamos, pouco diplomático da natureza humana de espalhar informações que são, digamos,
informações comprometedoras. Nós, de alguma maneira, nos sentimos atraídos por informações assim. Todo mundo para ver um acidente onde as pessoas estão ensanguentadas e mortas. Há uma certa morbidez na curiosidade humana. E se aproveitando dessa brecha de comunicação que interpassa e perpassa o sentimento de todos nós, é possível produzir informações que podem parecer verdadeiras, mas não são. E para que elas se tornem virais, ou seja, para que elas corram a cavalo e se espalhem, nada melhor do que estarem travestidas de algo sinistro, de algo imperdoável, de um preconceito moral. É assim que funciona o mecanismo da fake news. E para isso, hoje, as ferramentas estão aí, gratuitamente disponibilizadas. Qualquer um pode inventar uma notícia falsa sobre qualquer pessoa. Mas é fácil identificar. No primeiro ano de jornalismo, se ensina exatamente diferenciar, separar o que é notícia do que não é. E quando você tem uma notícia se apresenta, uma nova informação, é preciso que você procure os elementos essenciais de uma informação verdadeira. Ela precisa ter pelo menos 5 elementos. O primeiro deles é o que se trata. Depois, é preciso se perguntar quem está envolvido nisso, quais são os personagens, quando aconteceu, em que momento do tempo esse fato aconteceu, como aconteceu, quais os fatos na sua ordem cronológica. E é preciso estabelecer uma diretriz clara de aonde aconteceu aquele fato. Repare, quem, quando, como, aonde, por quê. É preciso que esses elementos essenciais estejam presentes na notícia que você está lendo, para que ela possa ser considerada verdadeira. Mas, para além disso, investigue também a fonte da informação. E qual é a fonte da informação? É quem. Quem disse? A pessoa que disse existe? Tem o nome da pessoa? No jornalismo policial se coloca o nome completo com a idade. Se a pessoa não é notoriamente conhecida, é preciso identificá-la claramente, dizer quem é ela, o que ela faz, quais são as suas insígnias, por que está sendo apresentada como especialista. E daí cabe a você investigar se acredita naquele especialista ou não, porque existem especialistas que são apresentados, mas que na verdade são apenas curiosos, que têm uma informação firme, uma opinião firme sobre aquilo que estão dizendo e se passam por especialista sem serem. Daí a fonte da informação é muito importante. E pergunte-se a você mesmo: será que a minha atração por essa informação tem a ver com o fato de eu concordar com isso? Ou seja, os meus valores, eles estão me levando a acreditar nesta história? Exemplo fácil de entender.
Recentemente foi divulgada uma informação de que um asteroide ia passar perto da Terra, triscando, poderia até atingir o planeta. Um negócio enorme, do tamanho, sei lá, de um prédio de 100 andares, poderia destruir a vida na Terra, causar um cataclisma. De vez em quando surge uma notícia dessa do fim do mundo. E o sujeito que faz a manchete, o editor, ele bota: asteroide pode atingir a Terra. Pode. O pode é onde está o segredo da coisa. Você vai ler a matéria, lá no meio está dizendo que os astrônomos vivem fazendo isso, observando os corpos celestes para saber o risco de um deles bater na Terra. E esse que falaram aí, mais recentemente, tinha 0,0001% de chance de passar perto da Terra ao ponto de haver um impacto. Ou seja, chance nenhuma, quase impossível, improvável, pode-se dizer. Mas a informação rodou o mundo como se fosse uma informação de que o mundo ia se acabar. Estou dizendo isso porque você pode ir para outras coisas. Por exemplo, mais ainda sobre jornalismo científico. Salsichas causam câncer. Comer 4 cachorros quentes por dia pode lhe levar a morrer de câncer do estômago, dizem especialistas. Você vai atrás da informação, da fonte da informação, o estudo que foi feito para chegar a essa conclusão, e você vê que o estudo é um experimento, algo que foi feito experimentalmente, e daí se inferiu que é possível que um consumo exagerado de salsichas, de embutidos, etc., de carne, possa provocar câncer. Mas não é conclusivo. Daí não é uma informação verdadeira. E aí você vai para as estatísticas a respeito da popularidade das pessoas, as informações que são divulgadas com a finalidade de potencializar a apreciação na opinião pública do nome de políticos importantes que querem se manter na crista da onda. Tudo isso feito de forma técnica para esconder a verdade. E a verdade, ela mesma, escapa até da notícia verdadeira. Da notícia que não foi feita para enganar, não foi feito um factoide, não é um fuxico, não é uma fofoca. A notícia feita corretamente, dentro da técnica jornalística, ainda não é capaz de abarcar o que nós chamamos filosoficamente de a verdade ela mesma. Porque cada observador, e aí o jornalista, por mais bem intencionado que seja, ele só tem a perspectiva dele. Mesmo agindo cientificamente, tecnicamente, ouvindo todos os lados, não é possível contar uma história exatamente quando ela aconteceu, nem quando você está no lugar aonde acontece, porque você só vê a sua perspectiva e não pode observar a coisa nem como todos observam, nem os efeitos do que aconteceu na vida das pessoas que participaram do que aconteceu no tempo, ou seja, durante o tempo em que se passou após os acontecimentos. Também não é possível julgar porque algo aconteceu ou deixou de acontecer. Esse é o começo das nossas conversas sobre o jornalismo. Vou estar aqui sempre nesse podcast trazendo esse tipo de informação a partir de hoje. Acompanhem os nossos episódios. Grande abraço a todos. Até mais. O Rádio é Notícia, com Arquimedes de Castro. Oxentefm.com, rádio ao vivo. Informação e opinião. Apresentação, Arquimedes de Castro e uma equipe de jornalistas nordestinos arrochados.